para enfrentarmos lutas e deixarmos o exemplo e como viver essas lutas. Alguns de nós estamos no mundo e na história das nossas comunidades, das nossas famílias, para ensinar esperança. Eu não tenho problema algum em dizer que alguns de nós somos predestinados para tarefas especiais. Tenho um problema em dizer que alguns possam ser predestinados para a salvação e outros para a perdição. Aliás, ser calvinista hoje, intelectualmente, é de bom tom. Pessoas inteligentes são calvinistas. Não o sou nesse aspecto. Não vai aqui nenhuma crítica a ninguém. O apóstolo Paulo, creio eu, foi um desses homens, como existem homens contemporâneos também, que foram e são chamados por Deus para uma tarefa muito especial. São vocacionados, chamados, predestinados, o nome que você quiser dar, para uma tarefa especial. Para conduzir famílias ou conduzir o povo de Deus por esse mundo afora. Até porque não temos a visão exata do mundo, até porque lemos pouco. Mas quando o apóstolo Paulo fala dos seus sofrimentos, lá em 2 Coríntios 11, apenas ouça, esse não será o texto base. Após falar do sofrimento, e aqui revela um coração pastoral do apóstolo, ele diz que além dessas coisas exteriores, que coisas são exteriores? Ele fala de prisões, de açoites, de perigos, de fome, naufrágio, abismos, viagens, perigos da minha raça, perigos dos gentios, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, frio, nudez. Paulo chama essas coisas de coisas exteriores. Algo que, segundo ele, é mais grave do que isso. Algo que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. E ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase, ou não sofra por isso. Quando sou informado da queda de alguém, eu tenho uma tristeza profunda disso. Quando eu acompanho minhas ovelhas, as suas lutas, os seus sofrimentos, eu entendo o que Paulo diz. Eu não posso resolver todos os problemas, não tenho poder para resolver todos os problemas, porque a solução de alguns problemas passa pela pessoa que precisa a solução do problema.
alguns de nós fazemos do problema um bichinho de estimação. Mas essas coisas afligem o coração de um líder, de um pai, de um filho, de um esposo, de uma esposa, de alguém que lidera, de alguém que ensina, de alguém que está como comprometido com a vida humana. Isso é algo que não é pertinente do título. O título de pastor não faz ninguém pastor. A alma de pastor não vem do título. Como o coração de pai não vem pelo fato de ser pai. Mas é um coração voltado para o cuidado e para a dor do próximo. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que em meio a tantas lutas, e essa luta e essa esperança, essa fé é resultado da experiência, não é só resultado da tribulação, porque uma tribulação apenas não é capaz de produzir esperança. Uma tribulação apenas, que é a separação da palha e da semente, né? Em outras palavras, não é capaz de produzir a perseverança ou a paciência esticada. Mas essas coisas em conjunto, essas coisas acumuladas, fazem e geram a experiência. E a experiência, ela é aurida com o passar do tempo. Necessariamente não é resultado do tempo enquanto cronos, mas tem a ver, de fato, com a nossa existência, com a experiência que já passamos. Por isso o apóstolo diz em Filipenses capítulo 1, 21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu creio que esse é o pensamento de todos nós cristãos. O que de fato nos prende à vida são as pessoas que amamos. São as pessoas humanamente por quem vivemos. Isso não quer dizer necessariamente que estamos tristes com a vida. E eu creio que a vida precisa ser vivida na esperança e na presença do Senhor. Eu compartilhei com o pessoal do culto de oração que eu fui na Sabesp conversar sobre um aumento exagerado na nossa conta de água aqui, o presidente tem que ir. E eu vi a conversa de 3 senhores que haviam bebido água com um teor etílico mais alto, né? E eles estavam filosofando sobre a vida. E dentre os meus defeitos, eu tenho de ouvir muito. Eu não preciso estar prestando atenção à conversa para ouvir o que está sendo dito. E eu vi quando um disse, por pior que a vida seja, é melhor viver. Por pior que a vida seja, a vida é melhor do que a morte. Até porque não tem esperança com a morte. E nós temos. Mas eu quero convidá-los nessa noite, dentro do tempo que nós temos, a abrirmos nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 11 a 13, por favor. Diz assim: Paulo está agradecendo pelo renovado cuidado da igreja para com ele. Eu não posso, se está em mim ajudar alguém, eu não posso permitir que ele passe por isso, porque eu acho que ele é bom para a vida dele, para o aprendizado. Porque eu vou responder ao Senhor pela missão de socorro. Quando podemos fazer o bem, não praticamos, pecamos.
Mas Paulo diz, em gratidão à igreja em Filipos: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontrem. Não digo isso por causa de necessidade, né? Diz Paulo. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidades. Posso todas as coisas, isto é, padecer necessidade e ter abundância, ter relevância e deixar de ter relevância, ter importância e deixar de ter importância, ter consideração e deixar de ser considerado, ter um título de gerente, diretor e estar na condição de desempregado, ser proprietário e estar na condição de sem teto. E esse é um chamado que não temos aprendido da parte de Deus com a condição nova que enfrentamos muitas vezes. Talvez parte das lutas que enfrentamos seja um chamado de Deus para que possamos ter um olhar diferenciado para com o próximo. Deixar de ter as coisas pode ser um chamado de Deus para que percebamos aqueles que nunca tiveram nada. E eu preciso aprender o que Deus quer me ensinar. Mas o apóstolo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo isso em forma de lamento, ou em forma de desesperança. Mas quando ele diz que sabe ter abundância, é a ideia de ser farto, de estar cheio, de estar pleno. A questão é que quando temos falta de abundância, quando passamos a ter carência das coisas, há 2, 3 anos atrás, talvez fosse muito fácil trocar um celular a cada 6 meses. Hoje está diferente, né? Não dá para perder o celular sem fazer uma suplicação longuinho para ver onde está. Brincadeira, irmão. Tem a diferença? Aquela bolsa que você comprava, pensa 2 vezes. O que é que Deus quer nos ensinar com isso? Qual o aspecto didático do sofrimento? Paulo diz: sei passar falta. Questão: quando passamos falta, nós podemos ter algumas atitudes. Primeiro é a acomodação. Nos adequamos, não fazendo nada para mudar. Essa semana, acho que foi a Daniela que me chamou a atenção: pastor, veja aquela senhora do outro lado. Ela vende salgado e pano de prato. Que às vezes nós tomamos uma atitude de acomodação na vida. Outras vezes ficamos resignados, cedemos voluntariamente a uma situação, assumimos uma passividade. Isso é interessante na educação, quando se propõe hoje em dia uma educação sem questionamentos. Uma educação onde não se fala de política. E alguns de nós ficamos resignados. E isso durante muito tempo serviu para que a igreja cristã assinasse aval de tanta opressão
sobre a condição que no céu você teria tudo. Então você vive hoje a ausência de pão, sabendo que no céu você vai ter pão em fartura. E às vezes ficamos resignados com isso. Ou desenvolvemos um sentimento de autopiedade. Tenham pena de mim, estou padecendo, olha o meu sofrimento. Eu quero atrair para mim essa atitude, a simpatia das pessoas em virtude do meu sofrimento. Há também o sentimento de revolta. Revolta contra Deus, revolta contra a vida, revolta contra a igreja, revolta contra as pessoas. As pessoas se tornam amargas, muitas vezes envolve neuroses e até suicídio por conta dessa revolta que tem contra Deus. Alguns punem a igreja, deixam de frequentar a igreja. Mas outros passam a ter um sentimento de esperança. Não é alienação, é esperança. Quando Paulo diz: sei passar falta e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Eu estou experimentado. E não é fácil isso, irmãos. Não é fácil. De repente você tinha um vale refeição de R$15 por dia ou 20 e te dão agora um vale coxinha. Ou um vale churrasquinho grego. Não é fácil. Ninguém vai pular de alegria de um dia para a noite por conta disso. O que eu quero dizer é que você vai desenvolvendo, não uma questão de acomodação, de resignação, de autopiedade ou de revolta. O crente é uma pessoa de percepção. O crente é alguém que sabe enxergar essas coisas. O crente é alguém que não pode e não deve ser alienado por causa da própria palavra do Senhor que revela. O que eu estou dizendo é que apesar de todas as circunstâncias, que quem é experimentado na vida sabe que é passageiro. Alguns aqui enfrentam a primeira crise, né? Primeira crise da vida. Primeira crise ninguém esquece. Esquece. É como se a próxima sempre fosse pior. Mas o que nós desenvolvemos na nossa vida, e precisamos desenvolver na nossa vida cristã, é o sentimento de esperança, que a esperança não desaponta. Não é o medo da perda, não é o medo de deixar de ter as coisas, ou não é simplesmente um autoconceito de que eu venci o problema e eu vou vencer o problema e a glória é minha, pertence a mim, ou eu me fecho diante de um problema. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não está em mim? Porque tem dia que eu canto: céu, lindo céu. Tem dias que eu canto: quando o meu tempo de luta passar, quando o Senhor para si me chamar, sim há de ser glória para mim. Tem dia que eu canto. Tem dia que eu quero me isolar. Minha mulher que sofre. Porque diferente dos irmãos eu me calo. Eu sei que os irmãos falam muito em casa, mas eu me calo. E elas sofrem com isso. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, e é isso que precisamos aprender. E isso não se aprende numa lição só de vida. Entenda isso. Talvez essa seja a sua primeira tribulação na vida. Seja a primeira vez que as suas contas, você sempre foi super organizado e de repente as coisas estão fugindo ao seu controle.
Tive um colega no seminário, acho que hoje ele é reitor da universidade, numa das cidades do Nordeste. E quando ele casou, ele passou por uma experiência difícil. Primeiro, a esposa adoeceu muito seriamente. Ele era seminarista, naquele tempo o Seminário do Norte, o maná era manga, tinha muita mangueira no Seminário do Norte. E aquele meu amigo era muito sem recurso. Hoje é reitor da universidade. Depois ele pegou tuberculose. Para muitos, a vida acabaria ali. Converse com muitos irmãos aqui, que talvez tenha um momento em suas vidas que a vida talvez pudesse ter cessado ali. Mas aí nós desenvolvemos uma experiência, a experiência gera esperança, e a esperança é firmada que a nossa força vem daquele que nos fortalece. Não está em nós. Não está em nós. Tem dias, Fátima sabe disso. Talvez ela é quem mais saiba disso, depois de Deus. Talvez não. Ela é quem mais sabe disso depois de Deus. Tem dias que eu tenho muita vontade de desistir. Tem dias que eu tenho vontade de chutar tudo para o alto. Tem dia que eu estou cansado de crente. Tem dia que eu estou cansado da indiferença dos irmãos para com a igreja. Cuidando do umbigo de cada um sem pensar no corpo. Tem dia que eu estou muito cansado. Não estou fazendo aqui de vã. Estou dizendo que, por outro lado, eu tenho consciência daquilo para que fui chamado. E o que eu preciso ensinar, aprender a ensinar, é que a minha força vem tão somente do Senhor. Como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não há outra maneira de sobrevivermos às lutas. Isso é aprendizado de vida. Isso é experiência de vida. Necessariamente não tem a ver com a cor dos nossos cabelos. Eu sei que a mão do Senhor vai mover. E ainda que eu tenha que padecer necessidade, quando eu digo aprendi a contentar-me, eu aprendi a conviver e a enxergar essas coisas, de modo que eu sei que o capítulo de hoje terminou muito triste, mas Deus vai fazer um movimento na história. E eu serei abençoado, e eu sou abençoado. Por isso, a minha segurança, ainda que eu seja um ser social e político, a minha confiança não está depositada em homens. Ainda que é através da mão deles que a mão do Senhor chega para a minha vida. É isso que Paulo está tentando ensinar. Eu nunca vi revolta resolver problema. Nunca vi nenhum crente que resolveu a vida por causa da revolta contra Deus, contra a igreja, contra pai, contra mãe, contra a família. Até porque não somos as únicas pessoas do mundo. Não somos a estrela principal do mundo. Mas a gente sofrendo. E o ensino dessa noite, irmãos, não é sofrimento. O ensino dessa noite é esperança. Porque eu não vou ser e não vou me tornar um pregador da desesperança. Não aposto no caos. Não
não sou de vibrar pelo caos do mundo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar no tempo oportuno do Senhor. Agora, nesse tempo eu vivo nesse tabernáculo. Converse com pessoas. Tem dia que estamos mais enfraquecidos. Tem dia que passamos perguntando por quê, onde erramos, por que acontece isso, onde foi que nós falhamos, onde foi que isso, onde foi aquilo, onde foi aquilo, onde foi aquilo. Aí Deus nos chama de volta para o centro. Eu posso, por causa da força do Senhor, não por mim. Nós adoecemos, nós somatizamos, nós ficamos reclusos, mas o Senhor vem e nos trata com a sua mão curadora, a mão da esperança. Eu não sei quando, não sei o momento, não sei de que forma, mas sei que o meu Redentor vem. Eu sei que o meu Redentor vive, que o seu Redentor vive, meu irmão. Não estou dizendo aqui que para o irmão subestimar a sua luta. Não estou aqui para dizer que a sua luta é passageira, que não está doendo, que está, eu sei que está. Alguns enfrentam a experiência do desemprego pela primeira vez. Alguns sabem o preconceito que as pessoas têm contra o desempregado. Alguns sabem o que é viver quando um dos cônjuges sozinho tem que assumir todas as responsabilidades. Alguns estejam sofrendo que não vão poder tirar férias, não vão poder fazer a viagem dos sonhos. E para fazer tem que conversar com o Senhor sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a nossa força, o nosso poder está no Senhor. Eu falo aqui para alguns que já passaram muitas lutas. Nesses 29 anos de caminhada com muitos aqui, nós sofremos muitos momentos difíceis na carne. Eu vivi a dor de muitos, juntamente com eles a dor de muitos. Mas também vi a redenção de muitos. Aquele que parecia não ter mais jeito, aquele que parecia estar perdido, aquele que parecia não ter esperança, a mão do Senhor moveu. Eles têm lutas hoje em dia, tem. A diferença é que são experimentados. Isso não isenta o abatimento. E quanto maior o grau de responsabilidade da pessoa, maior o seu abatimento, maior o desconforto. Porque eu penso que para cada necessitado temos 10 juízes. Quer saber? Peça algo a um parente. Às vezes vem, mas vem um sermão daqueles. Mas a minha força está no Senhor. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, olha, é claro que é melhor ter abastança. É claro.
É claro que é melhor comer o filé mignon do que a carne de pescoço. Mas a carne de pescoço dá um excelente cozido português. E eu vou aprender a fazer as coisas com a carne de pescoço. Entende? Porque quem me fortalece é o Senhor. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Cristo. Cristo. Mestre. Cristo. Mestre. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça. Dá-me do teu poder redentor. Não sei como será a nossa segunda-feira. Alguns de nós já temos mais ou menos uma visão pouco antecipada. Talvez sua apreensão seja o dia 30. Seja as 4 horas do dia 31, que é a hora que o departamento pessoal chama. E nunca é para dar aumento. Mas sabe, irmão, eles podem fazer isso. Eles têm autoridade humana para fazer isso. E nós até compreendemos às vezes que fazemos. É muito difícil demitir alguém, não é fácil. Como é difícil? Mas o poder vem de Deus. E sairemos dessa experiência mais fortalecidos. Se Ele for nosso mestre. Às vezes eu digo ao Senhor: Senhor, por que eu errei nisso? Eu tenho 58 anos, não deveria mais estar errando. Às vezes 60, 70, não importa. Mas eu compreendo a minha finitude. E que o poder é do Senhor. Posso. Às vezes nós dizemos as coisas sem ter noção do que estamos falando. Igual o hino: molda-me, quebranta-me, né? É fácil cantar. Mas quando Deus começa a torcer, torce o outro, Senhor, molda o outro. Mas quando eu digo posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou descobrir que eu pude vencer coisas que eu jamais imaginei na vida poder vencer. Pelo poder do Senhor. Fiquemos em pé e cantemos o hino 335 do nosso cantor. Tudo
Irmãos, nós temos, hoje pela manhã eu avisei, tem um comunicado à igreja, que dentro de 70 dias praticamente estamos recebendo 2017. E temos muitos desafios, não podemos viver só em função das crises, do momento adverso que vivemos, das dificuldades financeiras que enfrentamos. Eu não consigo hoje, sozinho, resolver uma série de coisas que precisam ser desenvolvidas no ministério da igreja. E eu sonho com um dia, e eu espero que 2017 seja esse tempo que eu possa me dedicar ao ensino, pregação, à palavra, à visitação e à oração, e não gaste tanto tempo na parte administrativa da igreja, porque amanhã cedo eu estou aqui em função da parte administrativa. E são desafios que eu pretendo vencer nesse momento. Então nós fizemos algum remanejamento na igreja de atividades, e o pastor Marcos Alvarenga estará conosco ajudando essa parte de ministério de apoio. É um trabalho de planejamento que nós precisamos. Ele, a esposa e a família são membros da igreja da IBAB, e eles vêm com essa missão. Eu queria chamá-los à frente, por favor. Que nós pudéssemos abençoá-los nessa fase, que estão conosco, que estarão conosco, para que possamos empreender novas atividades com isso. Esperamos em Deus que o nosso pastor Milton continue com o Ministério de Casais, uma coisa que temos trabalhado com ele no próximo ano. E o momento, pode vir. O nome da menina? Cristiano. Marcos é carioca, né? Somos cariocas. São cariocas? Então, foi aluno no Seminário do Sul, os contemporâneos dele estão para lá de 70 já, né? Mas ele era mais novo na época, né, Marcos? E nós objetivamos tão somente que o ministério possa empreender desafios para o novo ano. Precisamos realizar atividades além de culto. Precisamos de um cuidado com a igreja. Não podemos dedicar só a um núcleo da igreja, porque a igreja tem 3 núcleos diferentes, que são um grupo que vai até 30 anos, de 30 a 60, e de 60 até 94, que é o irmão mais experimentado que temos na igreja. Então, que possa ser um momento, um período abençoador, grato. Não podemos abrir mão de ninguém que está nos ajudando, porque temos muita coisa a empreender nesse ministério, e aproveitamos da experiência, e estão aqui para servir. Os irmãos saibam disso. Nós temos conversamos todos os nossos limites com a diretoria, nós conversamos disso. Foi tratado também com alguns outros setores da igreja, mas que seja um momento abençoador, e vocês verão pelo desempenho do trabalho. A autoridade vem com trabalho, é importante isso, e nós temos 50 dias para agilizarmos uma série de coisas para o ano de 2017. Fiquemos em pé para a oração final. Domingo você prega, você fala, tá bom? Pai, da tua presença, tão somente, nós queremos reafirmar nossa vontade em te servir, e sabendo que a igreja é feita de muitos, não apenas de 1 ou 2, e que tu possas dar o teu aval nesse processo através daquilo que será realizado. Tu possas, Senhor, desenvolver os relacionamentos, o respeito, a gratidão por todos que aqui estão e trabalham, ministram aqui, Senhor, porque nós precisamos de um novo tempo, de um novo momento, de novos desafios. Não podemos ficar simplesmente contemplando a realidade, mas a partir da realidade buscarmos pela fé novos tempos. Eu reafirmo a nossa súplica em favor do trabalho que é feito com adolescentes e casais pelo pastor Milton e a irmã Sueli. Ajude também, Senhor,
pastor Marcos, a Cristiano nessa nova fase, assim como o Arnaldo, os irmãos seminaristas, aqueles que tratam do ensino. E abre para nós, Senhor, um novo momento, um novo tempo. É a minha oração, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. Deus abençoe você.